Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estudo Top no YouTube. Pessoal, eu sou o professor Pablo Leonardo, eu sou o dono do canal, sou o idealizador do canal, sou professor de informática nos grandes cursos preparatórios do Brasil, já há mais de 20 anos. Isso mesmo. Comecei com 5 anos de idade, hoje com 25. E eu tenho também, gente, o Estudo Top, que é o meu curso que é especificamente de informática para concursos públicos. Mas aqui eu quero, nesse vídeo, dar uma colaboração para vocês, que é justamente a função PROC-V, que é uma das funções mais temidas que a gente tem, né, por todo mundo que estuda para concurso público. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que ela funciona, qual que é a estrutura, quais são as pegadinhas que podem vir na sua prova, como que você deve estruturar essa função para você não errar na sua prova. Mas antes eu quero te pedir um favor, né? Que você dê um clique aí no joinha para que você faça com que o meu vídeo chegue para mais pessoas, né? E que você assine o nosso canal se for interessante para você. Afinal de contas, esse é um canal onde tudo é gratuito e vai te ajudar com a informática para o concurso que você estiver estudando. Combinado? Então vamos lá. Vamos para a primeira parte. O que é a função PROC-V? A função PROC-V, gente, é uma função que, se a gente for olhar o que ela faz, ela é definida como procura e referência, tá? Referência. É isso que eles falam. Entendeu, gente? Claro que você não entendeu, né? Não faz sentido. Procure referência. O que isso significa? Sei lá o que isso significa. Deixa eu te mostrar na prática o que ela vai fazer. Mudei minha tabela aqui, fiz um pirlim-pim-pim para ficar melhor. Olha só, eu tenho uma tabela grande, onde eu tenho número de matrícula, o nome do funcionário, a data em que ele entrou, o salário dele, o setor que ele está alocado, se ele recebe vale transporte, se ele recebe vale refeição. Bom, isso aqui é uma tabela, e a gente sabe que numa tabela, por exemplo, aqui, ó, onde está o número 2, onde está o número 3, onde está o número 4, são as linhas dessa tabela. E eu posso falar que cada linha dessa é um registro de um funcionário, ou seja, o Henrique é funcionário, a Pamela, o Pedro, Vanessa, né? Aqui outra Pamela. Então, a gente sabe que numa tabela as colunas estão relacionadas, ou seja, essa é a matrícula. Esse é o nome do cara que tem aquela matrícula. Essa é a data de entrada do cara que tem esse nome e essa matrícula. E por aí vai, mas isso aqui é óbvio. O que eu quero é o seguinte, é quando, né, eu tenho uma tabela muito grande, eu quero, por exemplo, fazer um filtro da seguinte forma, eu digito o número da matrícula e ele me mostra o nome do cara automaticamente e também o salário desse cara. Eu vou trazer aqui para a prática para você entender melhor. Olha só. Aqui eu posso colocar assim, ó, por exemplo, 15, 15, 21, não é a Luana? Aí eu venho aqui e digito, ó, vou até aumentar para você ver, ó, 15, 15, 21. Ah lá, ele me mostra que é a Luana e que o salário dela é R$ 4.300. Vamos ver? Aqui, ó. Luana e o salário dela é R$ 4.300. Tá? E se eu quisesse aqui, porventura, né? Ah, Pablo, eu queria criar aqui também, por exemplo, uma outra que fosse, por exemplo, que me mostrasse o departamento dela, o setor dela. Então eu vou colocar aqui setor. Beleza? E aí eu vou construir, não precisa esquentar ainda com o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas você vai entender direitinho o que eu estou fazendo aqui. Pronto. Agora, aqui eu vou até mudar aqui, vou colocar um negritinho aqui, pronto. Vai ficar melhor. Isso, negrito. Então agora ele me mostra a matrícula, eu digito a matrícula, ele me mostra o nome, o salário e o setor. Quer ver? Vamos pegar um outro? Vamos pegar o Túlio aqui? 15, 15, 51. Bom, é o Túlio, o salário é 19 mil e ele é da diretoria. Túlio, o salário é 19 mil e ele é da diretoria. Beleza? Então é isso que faz, é isso que uma função PROC-V vai fazer. Agora,
qual que é a estrutura da função PROC-V? Eu vou digitar tudo aqui, né, para ficar fácil para você. Então, você vai fazer junto comigo, ó, PROC-V. Aí eu coloco assim, valor procurado. Aí eu coloco matriz. Aí eu coloco índice da coluna. E aqui eu coloco valor aproximado. Só para você entender como é que funciona. Tá? Isso aqui, gente, é vamos falar assim, o esqueleto da função PROC-V. Então eu vou até fazer assim, amarelinho. A matriz eu vou colocar azul. O índice da coluna eu vou colocar verde. E o valor procurado eu vou colocar aqui... vou colocar esse cinza. Tranquilo. Então, onde tiver aqui valor procurado, o que eu vou colocar? Identificador do registro que eu procuro. Tá? Matriz. O que é a matriz? Onde começa e onde termina a minha tabela, ou a tabela, onde os valores serão procurados. Índice da coluna. Número da coluna que contém o dado que será mostrado. Beleza. E aqui é que está. Valor aproximado. Determina se eu quero mostrar apenas quando eu encontrar o valor procurado de forma exata, ou, no caso de não encontrar, se o Excel pode mostrar o valor mais próximo a ele. Isso aqui, gente, parece que é difícil, mas eu garanto para vocês que não é. Não é, mas não é mesmo, tá? Beleza, já fiz a identificação com as coisas. Gente, quando a gente está estudando para um concurso, eu sempre recomendo, né, que os meus alunos anotem tudo. Então, possivelmente, vocês não vão encontrar outro vídeo que tenha tanta informação tão mastigada quanto esse aqui. Então, por favor, anotem isso aí, dá um pause no vídeo, anota, tira foto, faz o que você quiser, porque isso vai ser importante para você. Na verdade, vamos dizer assim, é aquele negócio que é chato, tem que ficar anotando, mas é uma aula que você está tendo aqui de forma gratuita. É uma aula que normalmente eu cobro para lecionar, porque esse é meu trabalho, eu mexo especificamente com isso. Né? Então, assim, mas eu estou colocando isso aqui para te ajudar. Então, por favor, anote, porque isso vai ser importante para você. Tá. Observações. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. Observações. Então, tem algumas observações que eu tenho que fazer aqui. Quais? Sobre o valor procurado. O valor procurado pode ser uma referência a uma célula ou o próprio valor. Calma que eu explico. Beleza. A pesquisa é sempre feita na primeira coluna da matriz. Beleza. A pesquisa ele sempre faz na primeira coluna da matriz. E o valor aproximado? Aí aqui que eu vou colocar, ó. Se estiver vazio, aqui, ó. Se o usuário preencher com o número 1 o termo verdadeiro ou deixar vazio,
o Excel procurará pelo valor aproximado, desde que o valor exato não seja encontrado. Detalhe, ele procura sempre pelo valor menor do que o que está sendo procurado. Eu vou te explicar isso aqui, tá certo? Se o usuário preencher com 0, ou falso, o Excel irá procurar apenas pelo valor exato. Isso aqui é tudo que você precisa saber dela. Tudo. Te garanto. Tá? Então, anotou? Tá anotado? Então agora eu vou passar para vocês aqui na prática como é que a gente faz. Presta atenção, ó. Eu vou inserir um monte de coisa aqui. Tum, joga para lá. O que eu quero aqui? Primeira coisa, eu quero digitar nessa célula amarelinha um número de matrícula e quero que ele me mostre o nome da pessoa aqui. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção, ó. Proc, V, abre o parênteses. O valor que eu vou digitar, eu não vou digitar aqui na célula A17? Então, eu coloco A17. Esse azul aqui não ficou bom, porque ele vai... Vamos colocar um verdaço? Então, vamos lá. Proc, V, A17. Beleza. Ponto e vírgula. Então, o valor que eu estou procurando está na célula 17. Pá, mas ela está vazia. Não, eu sei, mas eu vou digitar alguma coisa aqui dentro. Aí, a minha matriz, a minha tabela, onde que ela vai? Ela vai aqui, ó. Ela não vai daqui até aqui? Ela vai do A1 até o G14. Lembre-se o seguinte, eu não estou procurando pelo número de matrícula. Então, eu tenho que indicar que a minha tabela começa no A1. Porque, por exemplo, se eu fosse buscar pelo nome do funcionário, por exemplo, eu quero digitar o nome do funcionário e quero que me mostre a data de entrada dele. Então, aqui eu deveria falar assim, ó, ela começa no B1. Por quê? Porque a pesquisa é sempre feita na primeira coluna. Então, já que eu vou pesquisar, vou digitar o nome, não faz sentido ele pesquisar o nome do cara numa coluna de matrícula. Então, ele tem que pesquisar na coluna de nome. Tá? Mas e a matrícula? Ela ficaria perdida aqui. Tá certo? Então, desse jeito. Então, vamos de novo. O valor procurado vai estar na célula A17. A minha tabela ela vai do A1 até o G14. Agora, presta atenção. O que eu quero mostrar de cada funcionário? Eu não quero mostrar o nome dele? Então, é assim, ó. A primeira coluna, que é essa aqui, ela é identificada com o número 1. A segunda coluna é identificada com o número 2. A terceira coluna com o número 3 e assim por diante. Já que eu quero mostrar o nome dele, e o nome dele está na segunda coluna, eu coloco ponto e vírgula 2. E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula 0 primeiro. O que significa esse 0? Eu só estou considerando valores exatos. Beleza. Pablo, mas deu erro. Não, é porque eu não digitei nada ainda. Mas se eu digitar aqui 15, 15, 56, ele acha. É o Valmir. Tá vendo? Se eu digitar aqui 15, 15, 46, ele acha. É a Glauciane. Tá vendo? Agora umas observações. Eu vou digitar um número que não existe. 15, 15, 55. Deu erro. Por que deu erro? Porque não existe. Não, ele não encontrou aqui 15, 15, 55. Mas se eu colocasse aqui um 15, 15, 55, ele acha. Quer ver? Eu mudei o número ali. Agora, vou imaginar que eu tenha colocado aqui o número 1. O que significa o número 1? Olha, se você não encontrar valores exatos, me mostra o valor que está mais próximo a ele, desde que seja menor. Aí o que ele vai me mostrar? Olha só, eu não estou procurando 15, 15, 55? Veja bem, ó, eu estou procurando o 15, 15,
55. Eu tenho o 15, 15, 56, e eu tenho o 15, 15, 41. Qual que está mais próximo? Sinceramente, se eu estou procurando o 15, 15, 55, o mais próximo a ele é o 15, 15, 56. Mas o 15, 15, 56 é maior do que ele. E ele vai sempre procurar, se eu for considerar valores aproximados, ele localiza o menor. E qual que é o menor? Aqui, ó, vai ser o Samuel, quer ver? Vou pesquisar, ó. 15, 15, 55. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar um. Ah lá. Ele achou o 15, 15, 51, que é o Túlio. Ele poderia ter mostrado o Valmir? Poderia, porque está mais próximo. Mas o Valmir é maior. Ele vai encontrar sempre o que é menor. Por exemplo, se não existisse esse 15, 15, 51 aqui, ó, ele acharia a Glauciane. Por quê? Porque a Glauciane é 15, 15, 46, ou seja, é o menor que é mais próximo do que eu estou procurando. Beleza. O mesmo efeito aconteceria se eu deixasse vazio, assim. Olha lá, se eu deixasse vazio, é o mesmo efeito. Ou se eu escrevesse aqui verdadeiro, daria a mesma coisa. E, no caso, se eu colocar zero ou escrever falso, né, aí também dá a mesma coisa, ou seja, só encontra valores exatos. Um outro detalhe interessante que eu quero te mostrar, voltei para os valores exatos, tá? Aqui, ó, vou colocar zero. É o seguinte, quando eu faço uma pesquisa por um dado, por exemplo, 151501, tá vendo que ele me mostrou o Henrique? Mas se você olhar, logo abaixo dele tem uma outra pessoa, que é a Pamela, que tem o mesmo número. Isso é uma lição. Que lição, Pablo? Ele sempre, quando você vai fazer uma pesquisa, é interessante que você procure por um identificador único. Em banco de dados, a gente chama isso de campo-chave. Como, por exemplo, o CPF de uma pessoa, o número de matrícula. Então, a minha tabela ela já está estranha, porque como é que pode duas pessoas terem o mesmo número de matrícula? Mas o que eu te falo é o seguinte, o Excel, ele sempre localiza, sempre que você tiver identificadores iguais, ele acha o primeiro. Quando ele achar o primeiro, ele já para de procurar. Foi por isso que, quando ele achou o Henrique, que é o 151501, ele parou de procurar. Tá certo? Outra coisa que eu te falei é que aqui, nesse primeiro campo, eu posso colocar uma referência a uma célula ou eu posso digitar o valor que eu quero aqui dentro. Por exemplo, eu quero procurar o número 151521. Aí eu vou e digito aqui dentro. Ele achou. Eu acho que dá mais trabalho, sabe por quê, gente? Porque você tem que digitar aqui dentro. E aí, às vezes, sem querer, você faz isso aqui, ó. 151556 ao erro. Por quê? Porque quando eu fui substituir, eu apaguei o ponto e vírgula que faz a separação. Então eu acho muito melhor a gente colocar, apontar para uma referência, que é uma célula, né? Por exemplo, aqui, ó, A17, tá aqui. E aí eu digito aqui dentro, ó, 15, 15, 26. Tá certo? E nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, deixa eu apagar. Como é que eu fiz? Vou fazer todos, hein, pra você ver, hein? Vamos fazer todos. Eu acho até que você poderia fazer para mim. Constrói aí para mim. Eu quero uma que me mostre o nome, aí outra que me mostre o salário e outra que me mostre o setor. Será que você vai conseguir? Faz aí para mim. Você pode dar um pause no vídeo e aí quando você terminar você tira o pause. Combinado? Eu vou fazer a primeira, ó. Aqui acho o nome PROC-V. Eu estou procurando o valor que está na célula A17. Ela vai de A1 até G14, que é a minha matriz, ponto e vírgula. Já que eu quero o nome, é 2. E como eu quero só valores exatos, é 0. Então ele já achou o nome, que é o Túlio. Certo? Agora eu vou mostrar o salário, ó. PROC, V. Aí vai de
A17, opa, desculpa, não, A17, aí ele vai de A1 até G14. Agora, como eu quero o salário, então vai ser 1, 2, 3, 4, ponto e vírgula 0. Opa, fiz alguma coisa errada, claro. Ah, já sei. Olha o meu erro. Eu coloquei 2 pontos. A separação aqui é feita por ponto e vírgula. Então aqui tem que ser um ponto e vírgula, para separar os argumentos. Mostrou o salário do Túlio. E só para confirmar o setor, né? PROC V. Aí eu venho A1, A17 primeiro, que é o valor que ele está procurando. A1, G14, ponto e vírgula. Agora o setor é o 5 e 0. Pronto. Vamos ver se está funcionando? 15.1506, Pedro Guerra, 9.000 de salário, setor financeiro. Beleza? E é assim que você resolve qualquer função PROC V que você tiver. Então, por exemplo, vou te mostrar um exemplo aqui. Então, pessoal, vou localizar uma questão de PROC V aqui. Ótimo, para a gente resolver. Olha essa questão aqui. Eu falo o seguinte, ó, eu falo não, né? A FGV fala, ó. Em uma planilha de um arquivo XLS, produzido no software Microsoft Excel versão portuguesa, integrante da suíte Office 365, uma tabela com dados referentes a produtos de uma papelaria estão dispostos como se segue. Considere que nas células E5, E6 e F5, identificamos a seguinte informação. E5, item, E6, um valor, um identificador de um item, e o F5 está escrito valor. Tá, aí que a formatação número das colunas C e F foi ajustada para a categoria moeda com 2 casas decimais. Essa parte aqui não importa, tá? É só para te encher. Aí depois ele fala assim, se digitarmos na célula F6 a fórmula, aí ele vem falando, ó, PROC V, aí ele está procurando o valor que está na célula E6, ou seja, A930, não é? Aí ele vai e fala assim, a minha matriz, ela vai de A2 até C8. Então eu já estou pegando toda a minha matriz aqui, de A2 até C8. Beleza. Eu quero mostrar a terceira coluna. Então essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. E eu estou dando um OK para valores aproximados. Ou seja, eu vou considerar valores aproximados? Vou. Qual o valor que eu estou procurando? A930. Vamos ver se eu acho o A930 aqui. 101, 225, 931. 516, 702, 123 e tal. Não tem. Só que eu estou procurando valores aproximados. Estou ou não estou? Quais são os mais próximos? Eu tenho o 225 e o 931. Aí você vai e fala assim, peraí, eu tenho o A225 e eu tenho o A931. Mas eu estou procurando qual? A930. Aí você poderia falar assim, o 931 está mais próximo, mas é o que eu te disse, ele sempre vai considerar o menor do que ele. E a 930 é maior. Então, o mais próximo que tem do A930, desculpa, gente, o A931 é maior. O mais próximo que a gente tem é o A225. Então, ele vai selecionar esse registro aqui, que é borracha branca. E como eu quero mostrar o que está na coluna 3, ele vai me mostrar o preço dela, que é R$ 5,95. A resposta é a letra B. Tá certo? Então, é assim que ela pode vir na prova. E aqui ainda considerou valores aproximados, que torna a função mais difícil. Tá? Mas, lembre-se, se ele deixar ali no final falso ou zero, ele só quer valores exatos. Aí, nesse caso, ele daria aquele erro de ND, quer dizer, não encontrou. Por quê? Eu estou procurando o A930 e ele não tem. Mas como eu coloquei verdadeiro, e se eu tivesse colocado 1 ou tivesse deixado vazio, então ele estaria procurando, aceitando valores aproximados. Aí ele dá esse resultado que ele deu aqui agora. Tá certo? Deixa para mim aqui no comentário se você entendeu, se você gostou desse vídeo. Dá um joinha aí nesse vídeo pra gente. E se você gostou, assina o canal. Afinal de contas, frequentemente eu coloco vídeos novos aqui para vocês. Ok? Um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.